Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente faz a adição entre dois ou mais números? Vou colocar aqui um exemplo. Então, eu tenho o número 2 mais o número 3. Como que eu faço isso? Bom, eu vou armar essa continha. Na conta de adição, na continha de mais, não importa a ordem que você coloca os números. Então, você pode somar 2 mais 3 ou 3 mais 2, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, eu proponho a vocês que sempre na hora de montar a operação, coloque o maior número na parte de cima, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o número 3, que vai ser somado com o número 2. Essa operação ela é bastante simples, porque você pode contar até no dedo. O que seria 3? 3 unidades de alguma coisa. E 2? 2 unidades de alguma coisa. Como eu estou somando, eu estou juntando tudo isso. É só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que 3 mais 2 é 5, assim como 2 mais 3 também é 5. Agora, quando eu tenho números com quantidades de algarismos diferentes, por exemplo, o número 2 somado ao número 21. Para a gente fazer essa conta, a gente precisa se lembrar de uma coisinha muito importante que é a classe dos números, a ordem dos números, tá? A ordem ela começa sempre da direita para a esquerda e ela é dividida em unidade, dezena e centena. As classes numéricas são divididas em unidade, dezena e centena. Então, eu vou pôr aqui, ó, do lado, centena, dezena e unidade, tá? Então, eu vou classificar esses números. O número 21. O número 21, ele é composto por uma unidade e duas dezenas. Então, eu vou colocar aqui, duas dezenas e uma unidade. Já o número 2 é um algarismo só, ele só é composto por um número que está pertencendo à classe das unidades. Então, eu vou pôr aqui o número 2 embaixo do número 1, porque eu tenho sempre que colocar unidade embaixo de unidade. Depois que eu coloco nessa posição, eu posso fazer a continha. E aí é só somar. 2 com 1, eu tenho 3. E esse 2, que não tem nada embaixo dele para somar, é só a gente descer. Então, 21 mais 2 é 23. Lembrando que a ordem aqui dos números não vai alterar o resultado, né? 2 mais 21 é a mesma coisa que 21 mais 2. Mas é importante a gente colocar o número que tem mais algarismos. Olha, o 21 tem 2 algarismos. O número 2, apenas um algarismo. A gente coloca em cima para ficar mais fácil a operação. Então, 23. E assim a gente faz com qualquer outro número inteiro. Aqui eu não estou falando ainda dos números decimais, com vírgulas, tá? Então, vou colocar mais um exemplo aqui. O número 321 somado com o número 1028. Bom, como eu vou fazer essa operação? Lembrando, o número 1028 é maior, tem mais algarismos, tem 4 algarismos. Então, eu vou colocar ele primeiro. 1028 somado com 321. Agora, lembrando deste processo, a gente vai reescrever esses números também aqui. Então, a gente tem a unidade, a dezena, a centena, só que aqui a gente tem um número a mais. E esse número corresponde à unidade de milhar. Unidade de milhar, tá? Porque é o primeiro número que está aqui nessa outra classe. Então, eu vou colocar aqui o número 1028. O número 8 é o último número dele. Então, ele ocupa a casa, é o último algarismo, ele ocupa a casa das unidades. O número 2 ocupa a casa das dezenas, o número 0 das centenas e o número 1 ocupa a casa da unidade de milhar. Agora, eu vou inserir o 321. O número 1 ocupa a casa das unidades, o número 2 ocupa a casa das dezenas e o número 3 ocupa a casa das centenas. Feito isso, encaixei todos os números, agora eu vou somar. 8 aumenta 1, o próximo número é o 9, né? 2 soma 2, 4. 0 soma 3, 3.
e 1 que não tem nada para somar, desce. Então, o resultado dessa soma é 1.349. Certo, pessoal? Então, aqui é muito importante você se lembrar disso aqui, ó, a classe dos números, tá? A posição que cada algarismo ocupa dentro de um determinado número. Porque a gente tem que somar coisas que são correspondentes. Então, unidade a gente soma com unidade, dezena a gente soma com dezena, centena a gente soma com centena, unidade de milhar com unidade de milhar e assim por diante. Lembrando que sempre a gente efetua a conta da direita para a esquerda. A gente começa sempre com a unidade. Tudo bem? Ah, pessoal, e ficou faltando quando a gente trabalha com aqueles números que precisa subir um numerinho lá para outra posição. Então, olha, vou fazer um exemplo aqui. O número 3.747 mais o número 4.538. Ou melhor, 45.380. Então, vamos lá. Novamente, então, a ordem não altera, né? Não vai interessar pra gente. Então, ó, a gente já vai encaixar aqui os números sem fazer essa parte da ordem, tá? Então, vamos lá. O número 45.380, ele é formado por 5 algarismos, ó. Já o número 3.747, ele é formado apenas por 4. Então, 45.380 é maior. Eu vou colocar ele aqui, 45.380. Feito isso, agora eu vou colocar o 3.747. Lembrando sempre que a unidade tem que ficar embaixo da unidade. A dezena e a dezena tem que ficar uma embaixo da outra e, por consequência, todos os outros números. Então, o 7 é a unidade, então eu vou pôr aqui embaixo do 0. O 4 é a dezena, vou pôr embaixo do 8. O 7 é a centena, vou pôr embaixo do 3. E o 3 é unidade de milhar, eu vou colocar embaixo do 5. Somente depois disso que eu posso fazer a operação. Agora, olha só aqui. A gente tem, então, 7 unidades para somar com nada. Todas as vezes que eu vou somar com 0, é só manter o número, porque somar 0, ele não altera o resultado. É um elemento neutro, ele não altera o resultado. Agora aqui, a gente tem aqui 8 mais 4. Acontece que se você pegar o número 8 mais o número 4, vou pôr aqui do lado, ó. 8 mais 4. Esquece aquilo lá, tá? Esquece essa conta, mas vamos pensar aqui. Somente o número 8 e o número 4. É como se eles fossem unidade, certo? Os dois. Agora, quanto que dá 8 mais 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o 8 está aqui. E o 4? 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou contar todos eles para ver quanto dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer, olha só, o número 12 é esse aqui. O que você observa aqui? Ó? O número 12 ele é formado por 2 algarismos. O 2 está ocupando o lugar, neste caso, da unidade. O 1 não está na unidade, o 1 já é dezena. Quer dizer, eu não posso simplesmente colocar o 12 aqui embaixo do 4 e do 8. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a sequência correta. Então, o número 2 ele pode vir aqui embaixo. Porém, o número 1, que aqui nesse caso seria uma dezena, ele viria aqui na posição das dezenas. E aí, neste caso, como não tem nada para somar, ele desce e aí a gente tem o número 12. Agora aqui, o 8 e o 4, eles estão na dezena. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Quanto que dá 8 mais 4? Dá 12. O número 2, aqui, ele vai ficar aqui embaixo, porém o número 1, ele tem que subir para outra casinha numérica. E aí, eu prossigo fazendo a soma. Então, 7 mais 3, 10,
10 mais 1, 11. Mesma coisa, a unidade deste número ficaria aqui embaixo e o outro número sobe. Aqui, 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Número 9. E o quadro, que não tem nada para somar, a gente mantém aqui. Tudo bem? Então, todas as vezes que a gente tiver que fazer uma soma em que o número, a soma, o resultado da soma passe do número 9, a gente sempre tem que lembrar que o que passou tem que subir. O que passou tem que subir. Tudo bem? Para outra casinha. Beleza? Qualquer dúvida, manda uma pergunta. Bom, agora vamos para os exemplos. 4 exemplinhos aqui. Então. Primeiro exemplo. Então, a gente tem 7 mais 3 ou 3 mais 7. Nós vamos armar aqui 7 mais 3. Lembrando que unidade fica embaixo de unidade. Bom, 7 unidades somadas com 3 unidades, então a gente tem 7, 8, 9, 10. São 10 unidades. Porém, o que seriam 10 unidades? 10 unidades, se a gente observar aqui, corresponde a uma dezena. Olha só, a gente tem aqui no espacinho reservado para a unidade, a gente tem o número 0, e no espacinho reservado à classe das dezenas, a gente tem o número 1, quer dizer, uma dezena. Então, 10 unidades corresponde a uma dezena. Sendo assim, para eu escrever o número 10 aqui embaixo dessa soma, o número 0, que é quem está no lugarzinho das unidades, vai ficar embaixo do 13 e do 7. Porém, o número 1, ele não é unidade, ele é dezena, então ele tem que vir aqui na posição das dezenas. Então, como não tem nada para somar aqui com ele, ele já vai descer junto com o 0, e a gente tem aqui que 10 é o resultado desta soma de 7 mais 3. Agora aqui, segunda operação. 10 mais 12. Então, vamos pôr aqui o número 12 em cima, o número 10 embaixo. Unidades, o número 2 e o número 0. Dezenas, os números 1. Eles estão ocupando a casa das dezenas. Bom, então vamos lá. 2 mais 0, 2. O 0 é o elemento neutro da soma, ele não altera a soma. E aí, uma dezena somada com uma dezena, 2 dezenas. Portanto, 12 mais 10, 22. Agora aqui, 25 mais 78, o terceiro exemplo. 78 em cima, 25 embaixo. 5 unidades somadas com 8 unidades, se você contar aí, vão dar 13 unidades. Porém, no número 13, fazer uma observação aqui, o 3 pertence às unidades. Mas o 1, não, ele pertence às dezenas. Então, ele vai subir aqui junto com o 7 e com o 2 para a classe das dezenas. Então, a gente tem aqui 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. Só que são 10 dezenas. O 0 ocupa a casa da dezena, sobe o número 1 aqui. Como não tem centenas para somar, então este é o resultado, 103. E o último exemplo, o exemplo 4, então a gente tem aqui 1038. Então a gente tem unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Aqui nós temos unidade, dezena, centena. Então cada número vai ficar embaixo do seu correspondente. Então o 6 vai ficar embaixo do 8, o 5 vai ficar embaixo do 3 e o 2 vai ficar embaixo do 0. Agora a gente pode somar. 6 mais 8 unidades são 14 unidades. Igual ao número 13, a gente tem aqui o número 14. O 4 ocupa a casa das unidades, então ele permanece aqui embaixo. Porém, o 1 não, é uma dezena. Então, ele vai subir aqui junto com as dezenas. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Agora aqui, 2 somado com 0, 0 é o elemento neutro, não interfere, então, e o 1, que também não tem nada para somar, ele desce. Portanto, 1038 somado com 256 dá 1294. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo da nossa sequência, adição com números naturais.
Eu espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, fica à vontade para me escrever. Eu estou super à disposição. Falou? Até mais. Beijo!